Uma das principais críticas ao ex-presidente Bolsonaro era a falta de articulação fora do país. No entanto, apesar das críticas, é inegável que o ex-presidente buscava manter uma postura neutra, mantendo boa relação entre os países, não prejudicando o Brasil com atitudes impensadas. Por outro lado, não é de hoje que o atual presidente Lula vem cometendo gafes e situações constrangedoras no exterior. Vamos aqui recapitular alguns desses episódios. Durante uma entrevista a uma rádio gaúcha em 29 de junho, o petista foi questionado sobre o motivo pelo qual setores da esquerda defendem o governo da Venezuela. Na ocasião, Lula disse que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim, afirmou o presidente. Apesar de o regime venezuelano realizar eleições, diversas organizações internacionais denunciam a violação de direitos humanos na gestão de Nicolás Maduro. O Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, investiga o governo venezuelano por perseguir, prender e torturar milhares de opositores desde 2017. A Organização das Nações Unidas, ONU, se recusou a enviar observadores internacionais à eleição de Maduro, em 2018, após ele ter proibido os principais rivais de participarem do pleito. À época, a oposição denunciou fraudes e compras de votos. Outro episódio polêmico ocorreu em março. Durante a agenda em Roraima, Lula disse que a escravidão, apesar de terrível, trouxe uma coisa boa para o Brasil: a miscigenação. Toda a desgraça que isso escravidão causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja, afirmou na ocasião. A segunda verdade é que há 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Em abril, durante viagem à Europa, o presidente Lula acusou os Estados Unidos e a Europa de prolongarem a guerra na Ucrânia, que já dura mais de um ano. Tanto a Casa Branca quanto a União Europeia criticaram os comentários do brasileiro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olaf Scholz da Alemanha, com Biden, e ontem discutimos longamente com Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, eu conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação
em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Na época, um porta-voz do governo americano chegou a dizer que a posição brasileira é profundamente problemática e que o país estaria papagueando propaganda russa e chinesa sobre a guerra. A Europa também se manifestou e disse apenas que oferece inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados. Dias depois, ainda na Europa, Lula tentou se corrigir e disse que o Brasil condena as ações da Rússia na Ucrânia. Nunca igualei os dois países porque sei o que é invasão e integridade territorial. Todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em todas as decisões da ONU, afirmou. Além disso, em outro episódio o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou da mesma reunião do G7 em que estava o presidente Lula, PT. Alguns líderes cumprimentaram o presidente ucraniano enquanto Lula permaneceu sentado.そろそろ会議を始めたいと思います。ご協力をお願い申し上げます。エネルギー等の地球規模課題への対応について議論を行いました。Por último, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, muito festejado, aliás, por simpatizantes da ala esquerdista nacional quando venceu Trump na eleição presidencial norte-americana, ignorou olimpicamente o presidente Lula da Silva durante a programação da Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU. Além de evitar o cumprimento formal ao ex-mito, veja vídeo, diante dos principais líderes mundiais e das principais câmeras de imprensa do planeta, Biden não convidou a deidade petista para um jantar oferecido por ele na terça-feira, 19, à noite. O norte-americano recepcionou 30 líderes mundiais no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Foi uma agenda paralela à programação de abertura da Assembleia da ONU. Biden convidou, além de mandatários, figuras muito influentes como o chefe José Andrés, celebridade do universo gastronômico, e o bilionário Bill Gates. Lula estava em Nova York, mas ficou fora da festa. E você, o que acha dessas atitudes do atual presidente? Representam bem o Brasil no exterior? Deixe sua opinião nos comentários. Você aí, ó, que votou no Lula, pobre, trabalhador, cidadão comum, você foi enganado, te fez de otário. Ana mais, gente. O povo brasileiro sabe quem é o barbudinho ex-enjaulado. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu realmente fico espantado com a capacidade da esquerda de permanecer em silêncio quando o seu presidente faz realmente uma vergonha, não somente nacionalmente, mas internacionalmente. Nós estamos vendo aí o presidente Lula gastar 400 milhões de reais para poder aumentar o Aerolula, seu avião, para poder ter uma cama ali de casal. Enquanto a esquerda está falando em CID, em joias,
Ninguém, absolutamente ninguém, veio aqui falar sobre isso, porque de fato não tem o que falar, não tem pano para poder passar, é vergonhoso. Eu olho aqui nos rostos, aqui na cara dos deputados da esquerda, e realmente preciso de um óleo de peroba, porque não tem condição a cara de pau de vocês. Como que um país onde precisa de recapear estradas, um presidente está gastando milhões em viagens internacionais, horas? Se fosse o Bolsonaro, se fosse qualquer um, estava errado. E vocês lidam isso como se fosse o normal. De duas uma, ou vocês realmente dão aval para isso, acham que está certo, enquanto não tem insumo no hospital, enquanto tem gente morrendo na fila de hospital, enquanto não tem remédio, enquanto vem todo dia que prefeito, vem vereador pedir aqui, pelo amor de Deus, nos socorre, porque a nossa cidade, o nosso bairro, está precisando de uma estrada, porque está matando gente. O presidente Lula, o pai dos pobres, que tem um patrimônio de 7 milhões de reais, está gastando milhões de reais em viagens internacionais para poder bancar sua lua de mel com a sua esposa, horas. Tenham vergonha na cara, caramba. Até quando a gente vai ficar nessa dualidade, onde o outro nunca consegue reconhecer que está errado? Vocês não recebem pessoas aqui no seu gabinete falando da dificuldade que está o Brasil, não, horas? Não recebem? O Brasil está lindo, está maravilhoso. Não é isso que eu tenho visto. Com os 400 milhões de reais que o Lula, você aí, ó, que votou no Lula, pobre, trabalhador, cidadão comum, você foi enganado, te fez de otário, porque com esses 400 milhões, sabe o que estava para fazer? 800 escolas no MEI, 800 hospitais de pequeno porte, 2.500 ambulâncias para a sua cidade, 266 quilômetros de estrada, 667 mil famílias pelo Bolsa Família e auxílio gás para 3,6 milhões de pessoas. Então não venha me dizer que esse governo está preocupado com o povo. O amor realmente voltou, mas só para Lula e para Janja, que está ali curtindo a sua lua de mel. De fato, isso é vergonhoso, é triste para o nosso Brasil. Eu espero que de fato um dia a gente volte a ter um presidente que realmente dê o exemplo para as pessoas. Enquanto muitos aqui estão aqui em mordomias, em berço esplêndido, gastando dinheiro público, gastando dinheiro das pessoas, você tem aí pessoas na fila de hospital, escola sem estrutura e passando fome, enquanto um presidente que paga de ser o pai dos pobres está completamente aí gastando o seu dinheiro de forma irresponsável. Então, o amor ganhou, mas ele realmente vem aí com uma tarifa muito cara. Espero que um dia a gente volte a ter um presidente que de fato preocupe com o povo e menos com o bolso dele. E a esquerda realmente tem que tomar vergonha na cara e eu desafio alguém chegar aqui e justificar isso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Brasil. Olha, eu tenho ouvido aqui atentamente o discurso do outro lado lá. O outro lado, sim, lá da esquerda. Como eles acreditam na sua própria mentira, nas mentiras veiculadas. Ô Cherini, você que é do Rio Grande, rapaz, um estado que precisa ser acariciado. Esse momento vocês vivendo uma catástrofe, com quase 50 pessoas mortas. E esse povo, é lá do outro lado, é da esquerda. Eles acreditam numa mentira, rapaz, que qualquer criança vê e sabe que não vale nada o que eles estão falando, rapaz. É algo totalmente desnecessário. Engraçado, eles não ficam vermelhos, sabe? É aquela coisa, aquela mentira, aquela enganação. O povo não se engana mais, gente. O povo brasileiro sabe quem é o barbudinho ex-enjaulado. O povo já sabe. Sabe o que ele faz? Ele gosta de festa, ele gosta de farra, ele gosta, inclusive, de ver mortos brasileiros de longe, que não respeitou o Rio Grande, não respeitou a catástrofe que estava ocorrendo no Rio Grande do Sul. Que pena ao povo do Rio Grande, um ex-enjaulado presidente do Brasil, não respeita o povo brasileiro. Aliás, e aquela senhora que chamam de esbanja, olha, sabe o que ela fez, Cherini? Olha,
dançando lá na Índia, enquanto brasileiros morrendo aqui no Brasil. Que triste, gente. É algo que nós ficamos pensando, meu Deus do céu, esse presidente é do Brasil mesmo, rapaz? Mas infelizmente é. É muito triste, Nicolás, você que é de Minas Gerais e está de parabéns pela sua família, está crescendo, meu amigo, graças a Deus. Que bom nós vermos família da direita conservadora. Que bom nossos amigos de Minas Gerais, que eu estarei lá na próxima semana na direita conservadora. Brasil, perdoai esse enjaulado que odeia o Brasil e não respeita nem as mortes que estão ocorrendo nesse país. Presidente, que minha voz, a voz do Brasil é o meio de comunicação da casa. Okay. E peço também que Vossa Excelência divulgue, porque a gente só ouve a voz da gente na Voz do Brasil, mas que todos os meios de comunicação aqui da Câmara dos Deputados possam divulgar também, porque tudo que a gente fala aqui é importante o povo brasileiro tomar conhecimento. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, 19h16, acabamos de derrubar a sessão do Senado Federal numa obstrução conjunta da oposição aqui nessa Casa Revisora da República, tendo em vista os abusos, a falta de respeito. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre droga, aborto, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui e eles desfazem lá. Então, acabamos de derrubar a sessão, né? Não conseguiu o quórum para a votação de uma matéria. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Que são no mínimo 41 e automaticamente caiu a sessão no trabalho da oposição. Importante mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político-ideológico. Grande abraço. É assustador você aventar que uma primeira-dama, de maneira ilegal e inconstitucional, assuma compromissos e represente o governo do Brasil em agendas que são próprias do presidente da República. O papel que ela quer cumprir é de exercer poder, de indicar, de demitir ministro, substituir o presidente da República, é de eventualmente até ela própria ser a candidata à presidência da República do PT em 2026. Então a gente deixou de ter um histórico de primeiras damas que são embaixadores de políticas públicas para ter uma primeira dama que esbanja dinheiro público mundo afora. A primeira dama faz piada em viagem, se hospeda em hotéis de 5, de até 7 estrelas com dinheiro público, enquanto isso espalha notícia falsa dizendo que os mais pobres não seriam taxados nas compras online. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Passo agora a palavra aos deputados que desejem fazer uso da palavra. Deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, eu quero primeiro falar sobre os requerimentos em relação às notícias dizendo sobre a possibilidade de a primeira-dama, senhora Janja da Silva, assumir a agenda presidencial. Olha, eu sinceramente nunca pensei que o PT conseguisse me surpreender, mas dessa vez é assustador você aventar que uma primeira-dama
de maneira ilegal e inconstitucional, assuma compromissos e represente o governo do Brasil em agendas que são próprias do presidente da República. O Brasil tem um histórico de primeiras-damas que foram embaixadoras importantes de políticas públicas importantes para o desenvolvimento do nosso país. Mas não é esse o papel que a Janja quer cumprir. O papel que ela quer cumprir é de exercer poder, de indicar, de demitir ministro, é de substituir o presidente da República, é de eventualmente até ela própria ser a candidata à presidência da República do PT em 2026. Então a gente deixou de ter um histórico de primeiras-damas que são embaixadoras de políticas públicas, principalmente voltadas para a saúde, para a assistência social, para questões fundamentais da sociedade brasileira, para ter uma primeira-dama que esbanja dinheiro público mundo afora, e nós aprovamos aqui nesta comissão sob sua presidência um requerimento para auditar o cartão corporativo da presidência da República e saber como é que o presidente Lula tem conseguido bater os recordes de gastos do cartão corporativo, enquanto você tem uma tragédia que eu lamento muito e me solidarizo com todas as vítimas das tragédias que têm acontecido no sul do país. A primeira-dama faz piada em viagem, se hospeda em hotéis de 5, de até 7 estrelas, com dinheiro público, e, enquanto isso, né, espalha notícia falsa, dizendo que os mais pobres não seriam taxados nas compras online. Presidente, saiu uma notícia com uma nota fiscal mostrando, e isso eu acho importante repetir para mostrar o absurdo que chega a taxação sobre o mais pobre no governo Lula, de um sujeito que comprou um post-it, que comprou um bloquinho de notas por R$1,50 e que foi taxado em R$32 na sua compra online. E todo mundo aqui, bom, isso aqui, compras online se tornaram extremamente populares, não tenho a menor dúvida de que eu já fiz e faço e várias outras pessoas devem fazer e já devem ter recebido a famosa cartinha da Receita e dos Correios, dizendo que está lá em Curitiba e que para liberar você vai ter que pagar 60%, 78% de imposto numa mercadoria que legalmente não deveria pagar imposto nenhum. Então, enquanto a Janja esbanja o nosso dinheiro mundo afora, o presidente Lula taxa os mais pobres, o presidente Lula agora apoia, né, nos bastidores a decisão do Supremo Tribunal Federal para tirar 3, 4 dias de trabalho do trabalhador não sindicalizado, daquele que sequer recebe nenhum benefício do sindicato, vai ter que pagar uma contribuição social para o seu sindicato de 3, de 4 dias de trabalho. Outro requerimento que eu queria falar sobre é sobre a convocação da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que se posicionou absolutamente contrária à reforma administrativa. E aqui, presidente, eu quero levantar uma hipocrisia muito escancarada por parte do PT. Na legislatura passada, eu apresentei a PEC antiprivilégio, que é para evitar que qualquer servidor público ou agente político receba acima do teto remuneratório da Constituição, que a gente sabe que é uma peça de ficção, que a gente sabe que ninguém cumpre, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Porque a gente tem juiz e promotor ganhando contra-cheque de R$500 mil num mês, chegou um caso de R$2.500.000 em um único mês. Só nesses primeiros meses de segundo mandato, eu ingressei com uma ação no Tribunal de Contas da União e impedi que juízes recebessem R$1 bilhão do dinheiro do trabalhador mais pobre, né, como quinquênios retroativos, né, e mais do que isso, a gente tem mais de 5 mil juízes que hoje recebem mais de R$100 mil por mês do trabalhador mais pobre. Pois bem, eu apresentei essa emenda para impedir que esse abuso continue acontecendo. O PT, eu pedi apoio de todo mundo, como converso com todo mundo aqui, de esquerda, de direita, para pedir apoio para projeto, porque aqui eu não escolho interlocutor. Quem escolheu quem está comigo aqui dentro dessa casa foi a população, não fui eu, né? Mesmo porque se fosse eu escolheria pessoas diferentes. Mas pedi apoio do PT e o PT fechou questão e todos os deputados do PT assinaram a minha emenda antiprivilégio na legislatura passada. Pois bem, eu fui buscar nessa legislatura apoio para apresentar essa proposta como PEC autônoma,
Porque se o problema da reforma administrativa para os petistas é mexer na base, é prejudicar servidor comum, então eu apresentei uma PEC que só trata de quem ganha no mínimo, 40 mil reais, no mínimo. O PT não quis assinar essa PEC dessa vez porque está no poder e não quer conflitos nem com o Ministério Público e nem com o Judiciário. Então eu acho fundamental a gente chamar a ministra aqui para a gente debater reforma administrativa, porque o que acontece e o que aconteceu durante os governos petistas é essa desigualdade entre os próprios servidores, em que o servidor público federal, que esse ano o Lula já deu aumento para eles, né, mas agora repasses para os estaduais e para os municipais nada, os servidores públicos federais já recebem o dobro dos municipais. E é o municipal, é o enfermeiro, é o agente comunitário de saúde, é o guarda municipal que está na ponta prestando serviço para a população. E ele recebe metade do que recebe o funcionário público federal para exercer as mesmas funções. Mas nesse ano o presidente Lula dá aumento para quem? Para os funcionários públicos federais, sanciona aumento para os deputados, sanciona aumento para o PGR, sanciona aumento para si próprio e sanciona aumento para o Supremo Tribunal Federal. E para fechar, senhora presidente, falar sobre a convocação do ministro Flávio Dino, dado o corte de 700 milhões de reais no combate ao crime organizado. O crime organizado tem tomado várias cidades do nosso país, inclusive a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje vive uma epidemia de furtos e roubos de celulares, de carteiras e de carros, e falta recursos para fazer enfrentamento e ter policiamento ostensivo na cidade. Além, claro, evidentemente, do sumiço, que é uma cidade que não tem prefeito, né? Que ninguém sabe quem é qual que é o nome do prefeito e quem é que governa a cidade. Mas, ainda assim, com números de segurança pública piorando em cidades como a cidade de São Paulo, em organizações como o PCC, dominando o tráfico de crack na cidade de São Paulo, e, aliás, eu apresentei requerimento de CPI para nós investigarmos o tráfico de crack nos grandes centros urbanos. Ainda assim, o ministro Flávio Dino corta recursos para combate ao crime organizado. E mais, o ex-ministro G. Dias diz que viu o sistema de inteligência do PCC e que diz que o sistema de inteligência do PCC está anos-luz do que o governo federal tem. E aí a gente vai cortar os recursos que a gente tem hoje para fazer esse enfrentamento. Recurso para a segurança pública já é mínimo no nosso orçamento em relação a outras pastas. Nós ainda vamos ter um corte, ainda falando sobre a cidade de São Paulo, e aqui eu não quero ser leviano, eu vou falar sobre as acusações que a Polícia Civil de São Paulo faz. Deputado, só um minuto. É porque, como temos outros deputados que querem falar, se Vossa Excelência... Eu finalizo em 30 segundos, presidente. Senão depois eu volto a lhe dar tempo. Depois que os outros falarem, eu lhe devolvo a palavra. Eu finalizo em 30 segundos, Perfeito, presidente. perfeito. A Polícia de São Paulo acusa o líder do PT na Câmara dos Vereadores de mandar matar um ex-assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, porque esse ex-assessor seria um operador do PCC, né, numa empresa de ônibus que repassaria dinheiro para o vereador e para o PCC, deixou de repassar dinheiro para o PCC e aí, por isso, teria matado o assessor. Nesse contexto, nós temos uma diminuição na verba do... E eu fui para dentro do Supremo lotado de abortistas, uma posição definida da ministra, muito tranquilamente. 2018. Já se passaram 5 anos, eu saí e estou de volta. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. No meio da minha fala a respeito da vida, valor maior que nós defendemos, sem a qual aqui nós não estaríamos, nem imprensa, nenhum de nós, para poder falar, e a própria ministra está viva pelo fato de não ter sido abortada, para poder dar uma canetada e dizer que pode matar, porque uma mulher, precisamente, necessariamente, ela não se obriga a ser mãe. Claro que ela não pode se obrigar a ser mãe, mas também não tem autorização para ser assassina. Então, lá dentro do Supremo Tribunal Federal, com auditório lotado,
Eu falava sobre o ativismo judicial, olhando para a ministra Rosa Weber. E li um trecho na minha fala, era uma fala espontânea, mas esse trecho eu li. As pessoas estavam perplexas, porque o texto que eu li foi a resposta que a ministra Rosa Weber deu. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Sabatinada nesta casa para ir para o Supremo a respeito de ativismo judicial. Ela diz: se alguém quer dar pitaco na política, se meter no legislativo e fazer leis, que tire a toga das costas e vá disputar a eleição. E eu disse: esse trecho é da senhora ministra. A senhora disse isso na CCJ do Senado Federal na sua sabatina. Hoje é um mês de agosto. Eu volto no meu último discurso, senador Marinho, aqui como senador da República. Deixo essa casa às 17 horas. Era o encerramento do meu mandato à meia-noite. Eu tenho uma audiência com o ministro Toffoli. E fui naquele último dia conversar com ele sobre a DPF 442. E ele disse: realmente é preciso ter cautela com tudo isso, num respeito ao legislativo, mas é uma casa de ministros. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.